Você que trouxe a palavra de Deus, abre em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite, através da sua santa e bendita palavra. 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela a sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu servo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Amém? Essa passagem já é conhecida dos irmãos, e era uma história muito bonita, uma história de milagre, uma história também de salvação. Esse homem chamado Naamã, ele pertencia ao povo da Síria. Ele não era um homem que servia e adorava o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, o Senhor. Não, ele servia a outros deuses. Naamã, ele era um homem muito honrado. Deus havia dado vitória ao povo da Síria, através das mãos e do comando de Naamã. Só que Naamã, ele era um homem enfermo, ele tinha uma enfermidade chamada lepra. A lepra, até hoje, ela é uma enfermidade bem complicada de ser administrada na vida de uma pessoa. É lógico que aqui no Brasil, essa doença, ela não tem assim uma abrangência muito grande. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, acho que é muito raro se falar de alguém que pegou lepra, que teve lepra. Mas tem alguns países do Nordeste assim, que a incidência de lepra é um pouco maior. Mas no Brasil é algo assim bem tímido. Mas existem alguns países que ainda a lepra é um inimigo constante a ser enfrentado pela população. Agora se imagine há muitos anos atrás, em uma época que a medicina nem estava engatinhando ainda. Os recursos da ciência, eles eram muito limitados. A lepra é uma doença destruidora, que destrói o corpo humano. Ela é uma doença de alto contágio. Ela tem a possibilidade de uma outra pessoa ser contagiada. Então uma pessoa acometida de lepra, ela sofre de forma violenta, além da questão física, ela sofre a questão social, a questão da convivência, porque ela tem que ficar isolada. Então ela dá os acontecimentos relacionados com a lepra se assemelham ao que nós estamos vivendo hoje aqui no mundo também, né? Mas a lepra é uma doença devastadora na vida de uma pessoa. Naamã, ele era um homem honrado, ele era um homem que Deus tinha dado vitórias para ele. Mas ele era um homem que carregava no seu corpo essa doença. Ele era um homem que quando ele chegava na sua casa e tirava a sua roupa de general, ele expunha diante da sua família a sua doença. Naamã, ele viaja em direção a Israel em busca de uma cura. E lá ele encontra o profeta Eliseu. Eliseu, ele dá uma ordem para Naamã, ele dá uma coordenada para Naamã, que quebra todos os conceitos religiosos e principalmente o orgulho de Naamã. Acabamos de cantar o hino, né? Que Naamã desceu, quer dizer, desceu no seu pedestal, quebrou o seu orgulho. E Naamã, ele mesmo contrariado na sua crença religiosa, ele faz o que o profeta falou, e Naamã, ele recebe um grande milagre. Ele recebe um grande milagre. Depois que ele recebe, porque é um grande milagre que acontece na vida desse homem, é um milagre extraordinário. A cura da lepra sempre foi atribuída a uma manifestação divina, porque humanamente eles não viam possibilidade
de curar o enfermo de lepra. Então foi um milagre que aconteceu na vida deste homem. Além do milagre da cura na vida de Naamã, houve também a conversão de Naamã. Porque Naamã toma uma atitude que a partir daquele dia ele não adoraria mais nenhum tipo de Deus. Ele resolve servir ao Deus de Eliseu, o Deus criador dos céus e da terra. Então o milagre ele se torna ainda maior, porque na minha ótica, o maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa é a sua salvação. A bênção terrena ela é buscada por nós, não tem nada de errado nisso, seja cura, libertação, prosperidade, harmonia familiar. As bênçãos terrenas, elas devem ser buscadas por nós, elas também são entendidas como milagre, mas na minha ótica, o maior milagre que uma família pode receber é a sua salvação. Então Naamã recebeu esses dois grandes milagres na sua vida. Mas eu não quero falar a respeito da história de Naamã. Eu não quero falar do milagre. Eu apenas comentei isso como uma introdução da mensagem. Eu quero falar de alguém que quase passa desapercebida na história. A menina que falou para a esposa de Naamã que Deus poderia curar. Essa menina, irmãos, ela foi tomada como escrava lá da cidade de Samaria, a cidade que o profeta morava, lá em Israel, nas imediações de Jerusalém. Porque a Síria se tornou uma nação poderosa. E toda nação que se tornava poderosa, ela ia sujeitando as nações na sua volta, aplicando tributos, né? Sujeitando as nações a prestarem uma reverência àquela nação poderosa, pagavam tributo para eles, mas também tinha uma tática usada por eles que tinha um propósito. Eles pegavam pessoas lá daquela nação que estava sendo sujeitada, dominada por eles, eles escolhiam pessoas lá daquelas cidades e levavam para a sua cidade como escravos. Tinha dois objetivos para eles fazerem isso. O primeiro deles era a exploração da mão de obra, sem precisar remunerar, sem precisar pagar. Assim, o segundo motivo, que era uma forma de intimidação aos povos que ainda não haviam sido sujeitados por eles. Porque, por exemplo, um viajante, um estrangeiro, passando pelas redondezas, chegava naquela cidade da Síria, e ele ia enxergar ali muitas pessoas de outros povos, trabalhando como escravo ali naquela cidade. Então isso dava um aspecto de domínio, isso intimidava as outras nações. Então esse era o motivo. A Síria entrou em Jerusalém, entrou em Israel, e da cidade de Samaria pegou uma menina. E quando a Bíblia fala que é uma menina, eu entendo que era uma adolescente caminhando para a juventude. Então eu fico imaginando que era uma menina assim dos 13, 14 anos mais ou menos. E leva essa menina para a Síria. Quando chega lá, a menina ela é levada para a casa de Naamã, que é o general. E ela fica ali para trabalhar na casa de Naamã. Os afazeres domésticos, os cuidados com a casa, com a roupa, ajuda com os cuidados dos filhos, todos os afazeres da casa. Essa menina agora é escrava, sem nenhuma remuneração, vai trabalhar ali. Ela passa quase que desapercebida dentro daquela casa. Ela é a pessoa dentro daquele lar que menos tem importância dentro daquela casa. É a pessoa que menos tem importância dentro daquela casa. Essa menina, que a Bíblia, nem o nome dela não fala, não há registro do nome dela. A pessoa que narrou a história, que contou a história, que ouviu de alguém essa narrativa, ela não colocou o nome da menina, porque talvez não foi dito o nome dela, ou talvez acharam que não era importante. Então, essa menina, mais do que nunca, se mostra que aonde ela estava, ela não era considerada uma pessoa importante, porque nem o nome dela não era mencionado. Essa menina, ela perdeu muito na sua vida, Essa menina, ela perdeu a sua família, porque ela foi levada sozinha para a Síria.
Essa menina, ela perdeu parte da sua adolescência e da sua juventude, porque ela não teve uma vida dentro dos padrões que o povo de Israel tinha, principalmente com relação às meninas, preparando elas para se tornarem mulheres. Ela perdeu isso, ela não teve isso. Essa menina, ela perdeu a sua terra natal, o lugar, talvez, aonde ela projetou muitos sonhos, o sonho de casar, o sonho de ter filhos, tudo isso ela perdeu nessa história toda. Essa menina perdeu uma das coisas mais importantes que é para o ser humano, que qualquer pessoa de qualquer nacionalidade almeja demais, que é a liberdade, que é ser uma pessoa livre. Todo mundo quer ter liberdade, ser livre. A gente vê às vezes jovens, adolescentes, só porque são um pouquinho mais, os pais têm um pouquinho mais de cuidado com eles, protegem um pouco mais. A gente vê jovens, adolescentes dizendo assim: não vejo a hora de fazer 18 anos e ser livre. Você vê que nem há uma vida de cárcere, nem há uma vida de opressão, mas o ser humano tem essa ideia de liberdade. A gente, quando o ser humano ele sai do ventre da mãe, quando ele nasce para esse mundo, é gerado no ser humano esse senso de liberdade, porque o ser humano ele não foi criado por Deus para ser oprimido, para ser escravizado. Nem Deus força ninguém a nada. Você vê que Deus oferece a salvação para nós, mas Ele não obriga ninguém a segui-lo, não obriga. Essa menina perdeu a liberdade dela. Ela deixou de ser uma pessoa livre, ela passou a ser uma escrava. Mas essa menina tem algo que nada disso, nada, nenhum desses acontecimentos, nada desses episódios violentos, negativos, trágicos na vida dela, tirou dela. Ela não perdeu a presença de Deus na sua vida. Ela não perdeu a presença de Deus. Ela continuou sendo uma menina de Deus, como ela havia aprendido com seu pai e com a sua mãe. E essa menina, ela teve uma proximidade muito grande. Eu não sei dizer para vocês, eu não posso relatar para vocês em detalhes se ela era uma vizinha, se ela era um familiar, se ela era parente, se ela morava no mesmo bairro, na mesma cidade. Eu sei que ela morava, mas eu não sei que tipo de proximidade. Mas eu entendo espiritualmente, o meu espírito entende, ao narrar essa história, que essa menina, ela teve uma proximidade com o profeta Eliseu. Ela teve uma proximidade. Eu quero acreditar que essa menina, ela era da família de Eliseu, era uma parente de Eliseu, era alguém muito próximo de Eliseu, do profeta, do homem de Deus. E esse é exatamente o título da minha mensagem que eu não falei no começo: a importância de estarmos perto de alguém de Deus. De Deus. Naamã tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. A escrava, a menina dentro da sua casa, não tinha nada, mas ao mesmo tempo tinha tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela pessoa que não perde a presença de Deus na sua vida, em algum momento isso vai gerar um milagre, ou para si ou para alguém que está à sua volta. O que você acha que Naamã fez com a escrava depois que ele alcançou esse milagre? A história não conta, mas eu acredito que a vida dela mudou. Ela voltou a sonhar, ela constituiu uma família, ela ganhou a liberdade, ela deixou de ser uma escrava serviçal, ela retomou a sua vida de novo, para compensar tudo que ela havia perdido. Por quê? Porque ela se manteve como uma menina de Deus. Porque quando nós
somos pessoas de Deus, ou quando nós estamos perto de alguém de Deus, isso vai se refletir na nossa vida com um milagre. Em algum momento um milagre vai acontecer. Ela ficou naquela casa no anonimato durante algum tempo, irmãos. A Bíblia não relata quanto tempo, mas ela ficou um tempo lá naquela casa, praticamente no anonimato. Mas quando ela teve uma oportunidade, ela se manteve firme com Deus. Tudo dando errado na vida dela. Perdeu a casa, perdeu a família, perdeu a liberdade, perdeu a sua terra, perdeu a sua expectativa de sonhos, se tornou uma escrava, foi levada para a Síria, tinha que trabalhar como escrava, mas ela não perdeu o seu temor de Deus. O temor de Deus nos dá a oportunidade de mudar a nossa história. Quando ela teve uma oportunidade, ela chegou para a sua patroa, para a sua dona, para a sua senhora, e disse assim para ela: se o meu senhor Naamã estivesse em Samaria, o profeta oraria por ele e ele seria curado. Irmãos, a fé dessa menina era tão grande, que tocou o coração da mãe, da esposa de Naamã. A esposa de Naamã conversou com o seu esposo, com Naamã. A fé da menina, ela tinha uma convicção tão grande, irmãos, ela era tomada da presença de Deus de uma forma tão poderosa, que quando a esposa de Naamã falou para Naamã, Naamã creu. Aí Naamã vai lá e fala para o rei. A fé dessa menina, ela era tão poderosa, ela era uma menina tanto de Deus, mas tanto de Deus, que ela não precisou chegar diante do rei. O próprio Naamã, quando chegou e narrou a história, disse assim: uma escrava disse isso e isso e isso. O rei disse assim: pode ir até Samaria para buscar o teu milagre. Quando nós temos perto de nós, ou quando nós somos pessoas de Deus, a nossa fé muda o ambiente à nossa volta. Muda o ambiente à nossa volta, muda até o pensamento das pessoas. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, pastor, mas fulano de tal, ele é coração duro. Irmãos, a nossa fé e a nossa busca de Deus, a presença de Deus na nossa vida, muda o coração daquela pessoa, muda o coração, toca na vida dela, para que o coração dela mude, em nome de Jesus. Quando nós somos pessoas de Deus, de verdade, a qualquer momento um grande milagre acontece para mudar a nossa história. Amém? Fique em pé, que eu quero orar por você nesta noite e quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Busque de verdade essa presença de Deus na tua vida.